Queridos irmãos e irmãs, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. Jesus usa esse exemplo da videira. O que é a videira? A videira é o pé de uva, nós chamamos de parreira aqui no Rio Grande do Sul, né? Na nossa cultura é um parreiral ou uma parreira de uvas. Jesus diz que ele é aquele centro, aquele caule, e que nós somos os ramos. Só produz frutos quem está unido a Jesus. Que frutos são esses? Frutos de conversão, frutos de santidade, frutos de salvação. É preciso estar unido a Jesus, estar vinculado a Jesus, estar unido a Ele. Como é que nós nos unimos a Jesus? Nós somos enxertados em Deus através do batismo. Tinha até um canto vocacional que se cantava há uns anos atrás. Enxertados no seu coração, já sou parte desse povo irmão, assembleia de chamados e de convocados para ser feliz. O batismo nos enxerta em Jesus Cristo. Nós nos tornamos membros da comunidade, nós nos tornamos parte da igreja. E estando unidos à igreja, nós estamos unidos a Jesus. É pelo vínculo da comunidade que nós nos tornamos unidos a Cristo, pelo batismo que nós recebemos. Para nós permanecermos produzindo frutos que o batismo nos dá, é preciso permanecer em Jesus. Então não adianta simplesmente ter recebido o batismo e não viver o batismo, é preciso viver cotidianamente esse sacramento. Tem um detalhe. Para quem já cultivou uma parreira de uva, vai entender o que eu vou dizer. Se a gente não podar parreiras de uva, ela produz? Não. E aqui é que vem a exortação que eu quero fazer para vocês hoje e para mim também. Não basta nós estarmos unidos a Cristo. É preciso permitir que o Pai pode aquilo que em nós é desnecessário. No tempo certo, na maneira certa, Deus precisa tirar de nós aquilo que está em nós, mas que na verdade só rouba a nossa seiva, rouba a nossa vida, rouba aquilo que nós recebemos de Cristo e faz com que a gente não produza frutos. E aí, aqui, meus irmãos e minhas irmãs, vem resposta para alguns que às vezes não se unem à comunidade, não se unem à igreja, não vêm participar da vida sacramental, porque dizem assim: mas tem pessoas que estão lá na igreja, todo o tempo na igreja, e no final das contas, na hora de viver, faz tudo errado. Julga os outros, condena os outros, fala mal dos outros, sonega, faz coisas erradas, vive uma vida desonesta, uma vida mundana, age como se não fosse nem sequer batizado. Veja, está unida a Cristo, mas não está permitindo ser podado. Não está permitindo tirar aquilo que rouba a seiva e que não permite produzir frutos. Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo, neste 5º domingo da Páscoa, no ano de 2021, vamos dizer no nosso coração, para Jesus e para o Pai, quais são os galhos que eu devo permitir que o Pai corte de mim?
O que tem roubado esta seiva? Se eu permaneço em Cristo, por que eu não estou conseguindo produzir frutos de salvação, de conversão, de santidade? O que está roubando esta graça em mim e que eu preciso deixar que Deus pode, que Deus corte? O que tem impedido, mesmo eu estando unido a Cristo, de produzir os frutos de santidade que Ele espera? É o meu egoísmo? É a minha vaidade? É a minha autossuficiência? É achar que eu faço as coisas porque eu mereço? Não. É a graça de Deus que age em nós e que realiza a salvação em nós. E se nós temos frutos bonitos de caridade, de ajuda ao próximo, de conversão, isso não é mérito nosso. Isso é a graça de Deus agindo em nós, porque nós estamos nos permitindo podar. Nós estamos nos permitindo cortar. Se a gente não deixa se podar, a gente não produz frutos. Vai ficando grande, vai ficando espaçoso, vai ocupando espaço. Não tem lugar para os outros na minha vida, mas eu não consigo produzir frutos. Eu sufoco, inclusive, as outras pessoas. E hoje nós vivemos numa sociedade que não pode podar. As pessoas têm que concordar com tudo que eu digo, que eu penso, da maneira que eu sou, e todo mundo tem que me aceitar, e é liberdade, 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 que na verdade não é liberdade, é uma libertinagem. Todo mundo quer ser livre para fazer o que quiser, sem aceitar as consequências das suas escolhas. E não se pode dizer nada, porque se eu disser alguma coisa, me ofendeu, isso é preconceito, isso é aquilo, isso é aquele outro, e não sei o quê. Não se pode podar, tu não pode discordar de uma pessoa em nada, tem que concordar com tudo que ela diz e que ela pensa. Essa sociedade de hoje é uma sociedade de parreiras e de videiras que não são podadas, que crescem, 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 as pessoas vão se inflando de uma pseudo-liberdade, até que vai chegar um ponto em que a sociedade vai se tornar inconvivível e nós vamos precisar de uma poda, só que daí vai ser dolorosa. Se nós não nos permitimos podar na medida certa e no tempo certo, o que o próprio Jesus falou? Os ramos que não produzem frutos são cortados, secam e são lançados no fogo. A poda no tempo certo permite crescer e produzir frutos. Se a gente não se permite podar, vai chegar o tempo em que vai ser necessário fazer uma poda violenta na videira. E muitos ramos vão se perder porque não produziram frutos, não se permitiram podar. Meus irmãos e minhas irmãs, a poda é necessária. Digo de novo, o que eu, Padre Alexandre, preciso cortar na minha vida para que eu seja mais santo, para que eu seja aquilo que Deus quer de mim. Eu tenho que cortar um pouco o meu celular, eu tenho que cortar um pouco o meu computador, a minha televisão, eu tenho que cortar um pouco as minhas amizades. O que eu tenho que cortar no meu relacionamento, na minha vida conjugal, para que eu possa me manter unido ao meu esposo, à minha esposa, de maneira como Cristo quer? Eu vou ter que cortar algumas amizades, eu vou ter que cortar algumas saídas, eu vou ter que cortar algumas festinhas, vou ter que cortar algumas companhias. Permita-se cortar, permita-se podar, para se tornar mais fértil, para se tornar mais vivo, para se renovar cada dia pela graça de Deus que flui em ti e que vai te dar vida nova e oportunidade de produzir frutos segundo a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador